O nome do nosso país é uma homenagem a uma árvore que teve grande importância para o nosso desenvolvimento econômico, o pau-brasil. O nome de nosso povo surgiu em referência aos que cortavam e comercializavam essa espécie. O uso das riquezas da floresta sempre esteve presente em nosso dia a dia. As florestas desempenham um papel estratégico na sustentabilidade e no crescimento econômico. Conciliar o uso e a exploração sustentável com a conservação das florestas é indispensável para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. A vida começa aqui. A utilização de recursos naturais, quando feita com base na ciência e tecnologia, por meio do manejo florestal sob responsabilidade de engenheiras e engenheiros florestais, é essencial para que possamos utilizar os recursos das florestas sem comprometer a sua conservação. As engenheiras e os engenheiros florestais desenvolvem o manejo florestal com foco em 3 pilares: ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. O manejo florestal sustentável obtém benefícios econômicos, sociais e ambientais das florestas de forma que os impactos gerados sejam mínimos, permitindo a manutenção e a recuperação da estrutura florestal, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. A exploração ilegal e os desmatamentos são o extremo oposto. Por meio de muito estudo, ciência e tecnologia, esses profissionais desenvolvem e aplicam soluções para minimizar o impacto e garantir o suprimento sustentável da sociedade e a conservação das florestas. A engenharia florestal é imprescindível para a sociedade e o sistema Confea-CREA tem orgulho de fazer parte disso. Um dos maiores produtores agrícolas do planeta, um gigante pela própria natureza. E profissionais que ajudam a transformar a agricultura em fonte de alimentos, inovação e sustentabilidade. A agronomia faz parte da nossa vida, porque ela está presente no dia a dia de todas as pessoas, fazendo da produção agrícola uma das maiores riquezas do nosso país. Agronomia, produzindo um Brasil melhor para todos. Vem cá, mestre. Os materiais estão conforme a especificação? Claro. Cuidado! Essa é a 2ª casa mais vigiada do Brasil. Sim, tipo aquela outra lá, né? Isso. Mas se trabalhar errado não tem anjo que salve? E se não tiver ART, não tem edredom pra se esconder. Aí eu já sei até em que obra a gente vai parar. O paredão. Para fiscalizar obras no campo e na cidade, a sociedade conta com seu maior aliado, o sistema Confea-CREA. Melhor que vigiar é contar com quem sabe fiscalizar. O mundo não para, nunca. A cada segundo, a cada minuto, em algum lugar do planeta, uma necessidade é descoberta. E para que a humanidade evolua, uma solução é criada. Isso só é possível graças à engenharia. É ela que, nas suas diferentes especialidades, com conhecimento, técnica e muita inspiração, cria condições para que possamos viver cada novo dia com mais conforto e segurança. Engenharia, sempre presente na vida da gente. Ferrovia, rodovia, hidrovia, travessia, smartphone, smart TV, smart tecnologia, industrial, comercial, habitacional, hidrelétrica, termoelétrica, manancial, estrutural, material, agronomia, tudo gira nas mãos da engenharia. Onde a engenharia está, o Confea vai junto, para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de milhares de brasileiros, defendendo os interesses da sociedade. Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ela planeja, ela faz, ela pensa, ela repensa, ela faz mais do que você pensa. Ela constrói, ilumina e realiza. É ela que colhe, é ela que planta. É ação, é inspiração, é profissional de fibra e de fé. Ela é guerreira, ela é mulher. Obra ou serviço sem fiscalização é o mesmo que uma obra feita às escuras. Por isso é importante contar com o sistema Confea-CREA, que está sempre de olho, fiscalizando tudo e exigindo a documentação e o registro dos engenheiros responsáveis. Na cidade ou no campo, fiscalização segura tem os olhos do Confea-CREA. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Especialmente o
a Magda, o Flávio, né, que me convidaram para esse evento, né. Eu não sou engenheiro, eu sou físico, mas eu dava aula para engenheiros, porque eu dei aula na Politécnica, né? Dei aula no Mackenzie também, né? E é engraçado, eu não tenho CREA, mas para tirar o CREA vocês tinham que estudar comigo. Então, porque eu dava a física que vocês precisam, né? E dei aula também de eletrônica, eu sou físico especializado em eletrônica, e a engenharia eletrônica é uma das minhas especialidades, né? Hoje aposentado, né? Eu estou com 76 anos, continuo na ativa ainda fazendo palestras, né? Há 2 semanas eu fiz uma palestra no Senai, né? Eu fiz palestras aí em grandes, a maioria, quase todas as faculdades de engenharia aqui do país eu já fiz palestras, né? Politécnica, Mackenzie, Unisal, Unicamp e assim por diante, né? Vocês entrando lá no meu site, né? Que é do Newton C. Braga, né? Vocês vão encontrar lá muitas coisas, né? Que eu faço cursos online, eu tenho livros de eletrônica, né? Inclusive meus livros, muitos deles são adotados em universidades, né? Eu até vou mostrar rapidamente alguns, né? Que são mais conhecidos, né? Então eu tenho livros em russo, publicados na Rússia, adotados no primeiro ano de engenharia da Universidade Lenin, lá de Moscou, né? Tenho livros em inglês, como esse aqui, Manual de Mecatrônica, isso aqui é quase que uma bíblia para os engenheiros, isso aqui é edição em inglês. Eu tenho também edição em inglês, que eu passei inclusive uma para a Magda, para o filho dela, que se formou no ENIAC agora, né? Tenho em chinês. Esse meu livro aqui é adotado no primeiro ano da Universidade de Pequim, certo? Na iniciação à mecatrônica, é o mão na massa da mecatrônica, em que os alunos entram para aprender a montar robozinho e coisas desse tipo, né? Tomando os primeiros passos, né? E é lógico, os livros em português da minha editora, né? Que eu tenho mais ou menos, da minha autoria, são 160 livros aproximadamente, né? Muitos deles traduzidos, tenho traduções para o turco, né? Tem até algumas traduções que foram feitas que eu não consegui. Eu tenho uma tradução desse livro que os chineses fizeram para o javanês. Eu não tenho esse livro, eu quero ter na minha estante, porque ler eu não vou conseguir, né? Certo? Certo? Como eu tenho uma edição do meu manual de mecatrônica em turco, que é adotado pela Universidade de Ankara, lá na Turquia, né? Então eu tenho aí um passado de ensino de eletrônica, de participação nesse mundo da tecnologia muito grande. Eu fiz pesquisas em inteligência artificial na Escola Paulista de Medicina em 1972, certo? Não existia o computador ainda, o pessoal já estava preocupado com os experimentos de um cara chamado Gray Walter, que construía uma tartaruguinha que aprendia a sair do labirinto. E ele notou que os circuitos eletrônicos colocados de uma forma semelhante a uma disposição do nosso cérebro podiam aprender. Então ele foi, inclusive, um dos precursores das redes neurais, que hoje são a base da inteligência artificial, certo? Eu desenvolvi muitos projetos assim também, eu desenvolvi uma máquina eletrônica de ensinar, né? E tive até algumas passagens interessantes, por exemplo, em 1990, aí que entra a coisa. O Bill Gates falou num negócio chamado convergência, em que as diferentes áreas da tecnologia iriam convergir para uma só. Quer dizer, o engenheiro eletrônico teria que saber mecânica, por quê? Porque uma máquina de lavar roupa tem os dois, certo? O engenheiro mecânico teria que saber eletrônica, porque o carro tem eletrônica. Então, hoje existe essa convergência. E ela começou nessa época. E eu me lembro até de um encontro que eu tive. Eu era muito amigo do Leonardo Senna, o irmão do Ayrton Senna. E o Leonardo Senna era um cara ligado em tecnologia, né? O Leonardo Senna, quando começou, ele fazia videogames e eu vendia pela minha revista os videogames dele, né? E agora, é lógico, ele desenvolveu. E ele foi o primeiro que criou um condomínio inteligente no Morumbi, lá nos anos de 90. E eu me lembro que ele me apresentou na inauguração desse evento. Ele fez lá um evento no shopping num shopping lá da Avenida Paulista, e eu conheci o arquiteto que tinha montado e planejado tudo aquilo.
e fez a primeira casa inteligente do mundo, a casa do Bill Gates, né? E ele me mostrou um negócio fantástico. Era um condomínio que já mostrava naquela época uma tendência de hoje, que é a convergência da tecnologia com as engenharias, né? Ele fez uma casa em que você, pelo teu celular, quando você saía de casa, você programava a tua banheira para encher de água até um certo nível com determinada temperatura. E assim, quando você chegava em casa, você podia tomar banho já naquela temperatura. E mais que isso, olha só onde chegou a tecnologia, né? Que é a convergência, que os arquitetos têm que estar preparados para esse tipo de projeto. O piso do banheiro, ele tinha aquecimento eletrônico, aquecimento elétrico. Então, quando você saía da banheira, você não precisava do tapete, podia pisar no piso que ele estava na mesma temperatura, certo? Da água da banheira. Você não sentia frio, aquele impacto de pisar no frio é chato, pode dar até pneumonia, né? E velho não pode pegar pneumonia, né? Então, certo? Então, ele já tinha, naquela época, essa visão, que à medida que a tecnologia foi se desenvolvendo cada vez mais, ela foi evoluindo, né? A gente percebeu que havia aí a necessidade de os engenheiros estarem preparados ou terem conhecimentos básicos de todas as ciências. Essas são algumas das minhas publicações que vocês podem ver, né? Que eu tenho uma editora e um instituto, né? Então, no meu site, esses livros, eles não são vendidos em livrarias, nem de uma maneira comum, eles são feitos por uma tecnologia que também mostra, né, que como a gente tem que estar por dentro, que é o on demand. Se você quiser, você baixa a versão digital no seu celular, ou então se você gosta ainda do livro impresso, pelo menos eu gosto para ter na minha estante, né, pelo menos os meus, você compra pela internet e o exemplar que você comprou é impresso na hora e enviado pelo correio. Então não existe estoque, isso é uma tendência, né, que é inclusive uma preocupação hoje da engenharia verde, né, de você cada vez menos usar os recursos naturais aleatoriamente. Tem que planejar usar esses recursos naturais. E todos os engenheiros têm que estar por dentro dessa tecnologia, das tecnologias possíveis, para você ter um menor impacto com o ambiente. Engenharia verde, né? Hoje a gente tem uma aplicação da tecnologia muito grande no mundo agro, né? Então, voltando a essa convergência, a essa necessidade que a gente tem das engenharias se interagirem e de que todo mundo esteja preparado para entender um pouco de todas elas. Eu não digo que o arquiteto precise saber como funciona uma rede Wi-Fi, como é que é o circuito dela por dentro. Mas ele tem que conhecer algumas limitações. Na hora que ele vai fazer um projeto, ele tem que saber por quais estruturas o sinal pode eventualmente ser bloqueado. Dependendo daquilo que você está fazendo também, você tem que pensar em alguns recursos tecnológicos que podem ser importantes, por exemplo, para causar menos impacto à natureza. É o caso, por exemplo, de você aproveitar a energia solar, aproveitar melhor a iluminação. E tudo para isso existe tecnologia que está interligada com a tecnologia eletrônica. Eu sou da eletrônica, então eu gosto de falar das tecnologias da minha área aplicadas às outras, né? Uma característica que a gente tem, né, é que a gente vê que cada vez mais, né, nós temos as interações entre as diversas engenharias com as tecnologias e entre elas. Por exemplo, no momento em que você projeta um carro, você vai ter que se preocupar com a eletrônica que está embarcada. Hoje um ramo muito importante da engenharia é a eletrônica embarcada. A eletrônica que está dentro de outros dispositivos. Você também tem que se preocupar com a pessoa que está dentro, porque hoje nós já temos os recursos de uma coisa que está evoluindo muito, que é a inteligência artificial. Né? Existia uma preocupação no passado, quando eu fiz pesquisa na Escola Paulista de Medicina, no início, é que, eventualmente, a inteligência artificial poderia ocupar totalmente o nosso lugar. E também havia, naquela época em que começaram a aparecer os primeiros robôs,
um problema de ética, certo? Um problema de, vamos dizer, de moral em relação ao comportamento do robô. Tanto que o Asimov, né, ele fez aquelas 3 leis da robótica, né? O robô, uma delas, o robô não pode causar ferimento no humano, certo? Ela já saía de programado. Mas será que isso, com a nossa inteligência artificial, está sendo, certo, obedecido, né? Eu tinha muito contato com o professor Zufo, da Escola Politécnica, um amigo da gente, e ele criou o primeiro supercomputador brasileiro, né? E ele tinha a sua preocupação com isso. Ele falava, Newton, a internet está se desenvolvendo de tal maneira que no futuro vão existir entidades dotadas de consciência própria que vão viver na internet. O que vocês acham do Alexa, hein? Ele já está demonstrando algumas coisas nesse sentido, né? A tendência no futuro é que nós vamos conviver no mundo com 2 espécies de criaturas. As criaturas humanas e as criaturas virtuais. Não sei se um dia vai chegar a haver algum conflito em relação a isso, né? Mas é uma questão, assim, bastante interessante para a gente pensar, né? E as coisas, em vista disso, elas estão se tornando inteligentes. O seu carro, no futuro, vai ser uma entidade dotada de, vamos dizer, não digo consciência, mas de inteligência, sim. Já é, né? Você esquece a porta aberta, ele te avisa, né? Esquece a luz acesa, você te avisa, né? É um começo, né? Então, vejam uma coisa muito interessante que os engenheiros devem estar atentos, os arquitetos devem estar atentos, todo profissional que mexer com algum tipo de tecnologia. No meu tempo, lá em 1970, que eu deixei a universidade, a Escola Politécnica, a gente sabia que quando a gente saía da universidade, você já tinha uma bagagem de conhecimento que ela seria suficiente para o resto da sua vida. Você poderia trabalhar o resto da sua vida sem se preocupar, porque iria mudar muito pouco. Mas isso começou a mudar. A tecnologia começou a avançar, começou a cada vez ficar mais dinâmica. Hoje a gente tem a criação de novos componentes eletrônicos na média de 10 a 20 por dia. Eu tenho o meu site, eu tenho uma sessão em que eu dou notícias e comento. Eu comento essas notícias. Eu fico maluco, porque eu não dou conta das novidades. Eu pego só aquilo que é fundamental, que é essencial, que trazem algum tipo de inovação ou algum tipo de revolução, vamos dizer. O Flávio falou muito bem, a palavra hoje é inovação, né, na sua apresentação. Hoje a palavra é inovação. Então, o engenheiro hoje, como a inovação é constante e ele tem que se inovar, se ele não faz isso, ele fica obsoleto. Existe uma palavra que está muito em moda na engenharia, que não esteve nos últimos 20 anos, que é a chamada obsolescência, certo? Antigamente, um engenheiro saía da faculdade e nunca ficava obsoleto, né? Hoje, o engenheiro sai da faculdade, se ele ficar 1 ano sem se atualizar, ele fica 50% obsoleto, né? Ele vai se habilitar a um trabalho ou a um emprego e vai ter um outro que não está obsoleto, que se atualizou e vai ganhar em 50% de vantagem em relação a ele. Então é por isso que é importante aqui o hub da inovação, certo? Vocês precisam frequentar, todos os engenheiros precisam. Vocês têm que estar constantemente inovando. Eu não trouxe, mas eu tenho na internet um livro à venda de um evento que nós fizemos com o patrocínio da Mauser Electronics, né? Eu estou aposentado, mas eu sou uma espécie de representante, vamos dizer, de marketing aqui da Mauser Electronics. Eles patrocinam todos os meus eventos, por exemplo. Se eu faço uma viagem lá para o Rio Grande do Norte, vai ter a Campus Party lá em Natal, eles pagam a minha viagem e a minha estadia, entende? Desde que eu fale deles, é óbvio, né? E eu uso os serviços deles, então vocês vão encontrar no meu site muito da Mauser Electronics, né?
Então, essa Mauser Electronics, né, que ela me ajudou muito a desenvolver esse meu trabalho de inovação. E eles promoveram justamente um evento em que nós reunimos engenheiros do Brasil inteiro e fizemos hubs, fizemos encontros em várias capitais. Por exemplo, 3 semanas atrás nós fizemos em Porto Alegre e um pouquinho antes nós tínhamos feito em Belo Horizonte. Né? A semana que vem, esse evento vai ser um evento sobre embarcados que vai ser realizado aqui em São Paulo, com o patrocínio da Mauser. Então eles investem muito, né? Não é à toa, um dos donos lá é o Bill Gates, né? Então é um cara de visão, ele que me falou. Eu tenho um livro dele chamado A Estrada do Futuro, que ele publicou em 99, em que tudo isso que está acontecendo hoje ele previu naquela época. Previu a necessidade cada vez maior dos profissionais da tecnologia estarem se atualizando, né? Nós temos que estar inovando constantemente, porque senão, além do engenheiro perder o espaço, a inteligência artificial pode pegar o emprego dele, certo? Eu fiquei assustado, né? Eu perguntei, tem o ChatGPT, né? Eu perguntei, me dá um texto explicando como funciona o componente tal, no estilo de Newton Sebraga, porque eu escrevo. Olha, ele escreveu um texto que quem lê pensa que fui eu que escrevi. Certo? Esse cara vai tirar meu emprego, não é possível, entende? Eles estão chegando a esse ponto, né? Mas ainda existem esses problemas que a gente vê de você, eventualmente, será que tudo isso vai fazer com que no futuro nós tenhamos, vamos dizer, a inteligência artificial, essas entidades que eventualmente vão estar na internet, adquiram consciência. O que é a consciência, né? Será que, por exemplo, hoje quando você faz uma pergunta para o Alexa, ela te responde. Mas será que ela tem consciência do que ela está fazendo? O que é a consciência? Então, são coisas, entende? Muita gente fala, né, que a tecnologia, que tudo isso não deve se misturar com religião, não deve se misturar com essas questões, vamos dizer, paranormais, né? Mas a gente percebe que até, por exemplo, até a Igreja Católica, né, o Papa distribuiu uma recomendação para os padres, aqueles que são ligados à tecnologia, para estudarem e ensinar inteligência artificial. Certo? Quer dizer, tem alguma coisa por trás disso, né? Mas a coisa é muito mais do que a gente pensa, né? Talvez a capacidade do cérebro humano ela seja realmente insuperável, não sei. Mas essa capacidade do cérebro humano também tem alguns mistérios. Nós temos 100 bilhões de neurônios na nossa cabeça. Teoricamente, isso aí seria um computador de 100 gigabytes. Mas acontece que hoje as memóriazinhas aí externas do seu HD, elas têm 1 tera. Elas são 10 vezes maiores. Por que o seu computador, seu celular que tem 1 tera de memória não é mais inteligente que você? Né? Então existem aí alguns mistérios que ainda residem em relação ao operacional do cérebro humano. Né? E quais seriam esses? Uma pesquisa feita já há muito tempo, eu acompanhei, um pesquisador lá da Universidade de Nova York, ele descobriu que no nosso cérebro existem no neurônios estruturas cuja finalidade a gente não sabe muito bem o que é, e que elas eventualmente realizariam computação quântica. E aí entra um mistério aí um negócio que eu acho que todo mundo gostaria de saber um pouco. Física quântica. A física quântica está chegando. Já existem componentes quânticos à venda, certo? Sensores que eventualmente vocês podem usar numa casa inteligente, num carro, num aplicativo, sua máquina de lavar roupa vai fazer computação quântica, certo? Ela vai, na hora que você enfiar a roupa, por exemplo, para lavar, ela vai detectar, olha, eu encontrei aqui um vírus de Covid, do tipo tal, é bom você correr e tomar uma vacina.
Coisas desse tipo, né? Mas o que é a computação quântica? Que é um mistério. Né? Eu falo, né, que nos próximos cursos de engenharia, lá no Física 1, já vai ter física quântica. Certo? Porque vai ser necessário para o engenheiro. O engenheiro vai ter que, de repente, entrar num mundo novo da tecnologia. Né? E os sons, né, relacionados a energias, ondas de energias quânticas. Exatamente, eu vou falar disso agora, um pouquinho. O que é a física quântica? Ela está me informando aqui que nós estamos no frio, mas eu vou ficar mais um pouquinho com vocês. Tá? A física quântica é o seguinte, vocês aprenderam nos seus cursos de engenharia que nosso ambiente, nosso universo, tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Todos os cálculos aí de vocês têm 3 eixos, não é verdade? X, Y, Z. Né? Alguém já calculou com mais um eixo? O que dá? Vocês conseguem visualizar uma estrutura quadridimensional? Nosso cérebro não está preparado para isso. A nossa física tradicional não está preparado. E aí entra em ação aqueles caras que vocês devem ter lembrado, o Stephen Hawking, aquele físico, né? E ele proferiu umas teorias sobre física quântica fantásticas, né? Eu estudei física com o César Lattes, Mário Schoenberg e José Goldenberg, e foram os 3 maiores físicos que nós tivemos aqui, né? Até interessante, recentemente eu estive na Escola Politécnica visitando os amigos, né? Aí eu entrei lá no escritório do professor Zuf, falou, Newton, José Goldenberg acabou de sair daqui, eu falei que você vinha, ele se lembrou de você, certo? Eu falei, puxa, eu gostaria de conversar. Ele foi um dos maiores físicos, inclusive ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, um dos governos nossos aqui, né? Era uma sumidade, né? E ele me ensinou física quântica, umas coisas que a gente inculca até hoje. Quando o universo se formou, era aquela partícula fundamental, e houve o Big Bang, e ele se expandiu, o universo que nós vivemos, que se formou naquela época, ele se expandiu em 3 dimensões. Então, tudo que a gente vê aqui tem comprimento, largura e altura. Você consegue visualizar alguma coisa a mais? Nem para o engenheiro, porque fica difícil, né? Já projetaram um prédio quadridimensional? Certo? Então, isso é o nosso universo, o universo em que a gente vive hoje, um universo de 3 dimensões. Mas as outras dimensões que não expandiram são 8. O universo, na realidade, tem 11 dimensões. Onde estão essas dimensões? Ficaram embutidas dentro das partículas dos átomos. Elas estão lá. Então, através dessas dimensões, como elas estão embutidas, através dessas dimensões, das dimensões em que estão essas partículas, existe aí um universo, vamos dizer, paralelo, em que não existe nem o tempo e nem a distância. Então é por isso que às vezes vocês ouvem falar, olha, os pesquisadores lá do CERN, né, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, lá em Genebra, conseguiram transmitir uma partícula daqui para a Itália, certo? Sem passar por nenhum lugar. Ela saiu aqui, sumiu e apareceu lá. Ela viajou por uma 4ª dimensão. Então existe uma 4ª dimensão em que alguns sensores quânticos já estão usando. Existe um componente lá aí dentro do seu celular, chamado diodo túnel, que ele faz um tunelamento, em que o elétron, naquele componente, ele não passa desse lugar para esse através do fio. Ele desaparece aqui e aparece do outro lado porque ele viaja pela 4ª dimensão. Então nós já estamos começando a explorar isso, né? E o que significa isso, né? E aí olha um negócio legal para os arquitetos, né? Você poder fazer uma viagem no tempo e no espaço, né? Aí você vai projetar a tua sala de estar, né? E você coloca lá na parede um portal. Certo? Aquele portal, ele é um transmissor quântico. Aí você terminou lá chegou em casa, tá? Eu vou almoçar hoje no Alfredos, lá em Roma. Certo? Aí você vai lá naquela porta e você tem as coordenadas. Nem precisa, você fala assim, Alexa, abre o portal para o Alfredo de Roma. Aí ela responde, está aberto.
aquela coisa fica transparente, você entra e sai em Roma. A dobra quântica. É a dobra quântica. Então, tudo aquilo que vocês viram lá no Jornada nas Estrelas, né, o senhor Spock, né, chega lá, me dá o transporte, né, e ele some aqui e aparece lá. Então, a dobra quântica do Star Trek. Isso aí já está sendo possível. Com partículas. Já a CVC está colocando. Logo, não é isso, Não, já é isso, Na hora que conseguir já um pouquinho mais de aperfeiçoamento nisso, você vai aí na obra da tua casa e incluir o forninho de micro-ondas quântico. O forninho, né? E aí você não vai precisar se preocupar muito, né? Eu quero comer um hambúrguer do McDonald's, né? E aí você fala lá para o teu portalzinho, né, que é uma forma de um forninho, ali, me manda um McFish, por exemplo, né, ou um McLanche, né, e ele pergunta para você, certo? Como é que você quer os temperos? Você fala, e aí lá no McDonald's ele teleporta através de um sinal quântico para o seu forninho e aparece ele lá quentinho, certo? E já debitado no teu cartão. É lógico, né? Então vejam, coisas que a gente sonhava no futuro, né, estão se tornando realidade. E em relação ao cérebro da gente, essas conexões quânticas, o MIT, que é uma grande instituição, né, de ensino de engenharia e de pesquisa lá nos Estados Unidos, talvez a mais importante, né, eles já descobriram que essas estruturas quânticas que nós temos no cérebro, elas estariam fazendo uma comunicação quântica, talvez, com um banco de conhecimento ou entre todas as pessoas, né? Eles fizeram um experimento que, na minha opinião, é uma das coisas mais sensacionais no desenvolvimento, que talvez seja no futuro uma nova tecnologia. Eles analisaram como já existem sensores quânticos, que são sensores que conseguem detectar estados quânticos ao seu redor. Eles formaram um grupo de pessoas numa reunião e descobriram que em determinado momento parecia que os seus cérebros eles se comunicavam através de ligações quânticas, né? É aquilo, por exemplo, que você chama de brainstorming, em que as pessoas juntas conseguem, às vezes, sintonizar as ideias de tal forma que surgem coisas novas, né? E é isso que o UB tem que fazer, né? Você já comprou a maquininha quântica para pôr aqui? Não, ainda não tem. Ainda não tem. Logo vai ter aqui na salinha aqui uma maquininha dessas que vai ajudar a detectar quando vocês estão em sintonia e aí começam a aparecer as ideias, começam a aparecer as coisas. Mas eles detectaram que realmente isso existe, né? E existe esse fenômeno de tal maneira que parece que pessoas da mesma família ou pessoas que tenham ligações mais íntimas tenham isso mais desenvolvido, né? Já aconteceu, né, uma história assim que já contaram, né? Você, meia-noite, toca o teu telefone, né? E, aliás, você acabou de deitar e começou a sonhar, e você sonha com um tio seu que faz mais ou menos uns 10 anos que você não o vê, né? Você acorda sobressaltado, toca o teu telefone. E quando você atende, há um familiar informando que ele morreu. Essa é a parte triste. Mas existe a história, então, pensando nesse princípio, a história das almas gêmeas, que são as... Olha, eles têm uma certa... já começa a ter uma fundamentação científica. Eu escrevi, no ano 2000, eu publiquei nos Estados Unidos, na Inglaterra, aliás, um livro chamado Experimentos Paranormais usando eletrônica, né? Eu não defendi nenhuma ideia. Eu dei simplesmente os equipamentos, os circuitos dos equipamentos eletrônicos para se fazer pesquisa. Eu acabei ganhando o prêmio da revista Anomalist, lá da Inglaterra, que gosta desses assuntos. O inglês é louco por fantasma, vocês sabem, né? Vocês sabem que na Inglaterra, né, se você vai comprar um castelo, né, a primeira coisa que você pergunta é se tem fantasma é mais caro.
Tanto que eles gostam. Se não tem fantasma, não vale. Certo? Porque eles sabem, o inglês é louco por um fantasma. Certo? Eu sei que eu acabei ganhando o prêmio, porque esse livro eu comentava isso. E muita coisa que eu falei naquele livro era considerado fantasiosa. E eu deixava claro que eram coisas que ainda não estavam sendo comprovadas. E, para minha surpresa, muita coisa está aparecendo aí. Tanto que o MIT criou um departamento para estudar esses fenômenos. Né? Vocês assistiram, tem aquela série da televisão que é o Mythbusters, né? E que eles pesquisam esse tipo de coisa. Tem um dos seriados em que o Grant Imahara colocou uma montagem minha. Né? Ela conhece o Grant Imahara, era o garoto propaganda da Mauser. Né? Ele colocou uma montagem minha, que era uma sugestão que eu fazia, e ele mostrou num desses vídeos da série que funcionava. Certo? Mas que ninguém sabia o porquê. Então tem muita coisa hoje que no futuro vai impactar não só as nossas vidas, mas também nos profissionais da engenharia. Que a gente vai ter que pensar em coisas, né? Aquele negócio de que as paredes têm ouvidos, de repente tem. O campo fenomenológico, que as constelações familiares no mundo de trabalho, também tem a ver com essa questão de física quântica? Assim. Olha, a física quântica está em toda parte. Sabe por quê? Nós somos feitos de átomos. E as outras dimensões estão embutidas em todos nós. Né? O que nós não sabemos é como que elas agem na gente. É isso que a moderna física quântica está estudando. E tem um problema, né? A física quântica ela é completamente diferente da física tradicional. O engenheiro é um cara determinista, né? Você fez o cálculo que o ferro tem que ter 2 centímetros de espessura, ele tem que ter. Não existe provavelmente aí, né? Certo? A física quântica é probabilística. Né? É aquele negócio, né? Eu estou aqui ou provavelmente com outra parte do universo ao mesmo tempo. E realmente, vocês estão aqui. Não é que vocês estão aqui. Vocês têm a probabilidade de que 99,999% de vocês está aqui, certo? Mas 0,0001% de vocês está se deslocando pelo universo, aí. Certo? E sabe lá onde, né? É por isso que a gente fala, né, que a física quântica, né, ela trabalha aí de uma forma muito assim, não precisa, ela trabalha com maior probabilidade. E a gente vê o resultado disso na engenharia. Vocês fazem um projeto, usam tudo certinho e de repente a casa cai. Certo? Por quê? Alguma coisa não é que falhou. Quando vocês fizeram um projeto que tem 99,99% de ser aquilo, vocês constroem. Mas, de repente, vocês deram o azar de que o seu projeto está no 0,01% lá que dá errado. Certo? Então, vocês sabem disso. Então, todos nós, na engenharia, nós trabalhamos com probabilidade. Mas torcemos para que essas probabilidades tenham que ser as maiores, mais próximas daquilo que nós queremos. O engenheiro não aumenta a probabilidade da coisa dar certo, ele reduz a probabilidade da coisa dar errado. Certo? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Quando vocês fazem aí um projeto, os engenheiros e os arquitetos, olhem também as possíveis causas de erros. Né? Tem que pensar nisso. Então, é isso que eu recomendo. Eu sou ligado à tecnologia, eu mexo com isso há mais de 60 anos, né? Conheci muita gente assim, importante ligada a isso. Trabalho hoje com a Mauser, que ela tem aí um departamento que está constantemente pesquisando isso. A Mauser é uma empresa do Texas que vende componentes eletrônicos. Então, ela pega os componentes eletrônicos de todos os fabricantes do mundo e ela distribui. Distribui para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Eles têm 4.000 funcionários, é um depósito que dá 2 vezes o tamanho do AMB lá no Texas, né? Certo? Quando eu visitei, quase morri de tanto andar lá, né? Porque é muito grande, né? E eles têm no site uma seção em que eles se preocupam com o futuro, né?
esse site tem lá um canal chamado Inovação Hoje, Innovation Today, né? Em que eles estão constantemente falando dessas novas tendências, dessas novas coisas que podem surgir. Alguma pergunta? Todas. Só para abrir a mente. A história das ondas. Estou aberto. Eu já estava em dúvida que eram 4, agora são 11. Não, são 11 dimensões, aquelas que ficaram, são as que existem teoricamente no universo. Como é que a gente sabe disso? Vocês aprenderam lá na mecânica, na física, né? E quando vocês calculam, por exemplo, o volume de um corpo, você tem lá uma equação que tem 3 variáveis: comprimento, largura e altura. Não é isso? Existe uma quarta, que é o tempo, que ela não conta nesse caso, mas que ela existe, que a gente não sabe muito bem a natureza dela ainda, né? Mas se você, de repente, começa a integrar, diferenciar, fazer um monte de operações lógicas lá, que se sabe que funcionam, aí chega um momento que, de repente, aparece uma dimensão quarta, né? Aparece uma variável que, de repente, você começa a não saber por que é que ela está lá, né? A primeira coisa que vocês fazem é jogar fora, né? Cancela, né? Mas a gente está começando a perceber que essas variáveis, elas têm, às vezes, uma participação muito importante num cálculo que a gente não percebe, né? E os físicos se preocupam com elas. Na engenharia, hoje, elas não são tão importantes, porque elas não têm uma probabilidade relevante de influir no resultado, né? E é assim que, fazendo operações para lá, para cá, fazendo um monte de coisa, estudando a natureza do universo, você observa, por exemplo, a interferência da luz de 2 estrelas quando passam por um prisma, tal, e vai fazendo equação, é assim que os físicos chegaram à conclusão que, de repente, quando eles vão expressar aquilo, a equação tem 11 variáveis. Tem x, y, z e vem um monte de coisa depois. Então é daí que se chegou à conclusão que o universo tem mais dimensões. E aí que entram os experimentos, né? Aquele laboratório que existe lá justamente em Genebra, ele tem por finalidade fazer essas descobertas. Ele mexe, certo? Com essas equações, às vezes pega 2 partículas e faz de encontrar uma com a outra para ver o que acontece, né? Estavam com medo, né? Porque de repente você, certo? Pega 2 partículas, faz elas se encontrarem, elas se aniquilam e criam um buraco negro. E aí o buraco negro absorve a Terra inteira instantaneamente e a gente desaparece. Eles estavam com medo disso, porque eram energias enormes que estavam sendo utilizadas. Felizmente não aconteceu isso. Fizeram um experimento, deu certo e ninguém prestou aqui ainda. Ou provavelmente nós estamos aqui, né? Certo. Então eu agradeço a todos, né? E estou às ordens, né? Devo futuramente fazer alguns outros zubzinhos aqui com vocês, conversar com vocês. Tá bom? Obrigado.